né? Tem várias distribuidoras aí. Ele continua usando a mesma energia, a energia que é entregue para ele é da mesma distribuidora, pela mesma distribuidora, só que ele faz uma portabilidade de usina. Ele para de usar as usinas elétricas e termoelétricas que ele usa normalmente e passa a usar uma das nossas usinas sustentáveis. Todo mundo sabe que a produção de uma energia solar é muito mais barata do que a produção de uma hidrelétrica. Então, a gente consegue passar essa energia para o nosso cliente muito mais barato do que ele paga hoje na energia que ele compra. E o sensacional é que o cliente sempre comprou da distribuidora sem discutir valor. E agora não. Agora ele escolhe a usina que ele quer comprar. Então, ele meio que já deu uma saída daquele monopólio, né? Então, é sensacional. E aí, quando o Luiz falou comigo, né, dessa oportunidade de fazer esse cadastro, eu já pensei, sou cliente. E aí, ele falou para mim assim, olha, você vai pagar mais barato, você vai ser sustentável, o planeta vai agradecer, porque a gente vai despoluindo, e no final das contas, eu ganho comissão todos os meses quando você paga a conta. Aí eu fui achando mais interessante ainda, né? E aí, essa empresa, gente, ela trabalha em cima de leis. Isso chamou muita minha atenção. Porque, como eu falei para vocês, eu sou advogada. E eu gostava de tudo que era direito extrajudicial. Aquilo que eu conseguia entregar rápido para o cliente, num cartório, de uma forma muito rápida, sem precisar de estar entrando na justiça. E aí, quando ele falou que era baseado na lei, que tudo que a gente fazia era baseado em duas leis, a 9.074 de 95, que é a Lei do Mercado Livre de Energia, onde a gente atende os clientes de alta tensão, e a Lei 14.300 de 2022, que é a Lei da Geração Distribuída, onde a gente atende os clientes de baixa tensão, eu falei assim, nossa, fantástico. Eu vou entregar um direito para as pessoas que elas nem sabem que têm, e eu não vou precisar de acessar o judiciário. E aí, isso que eu achei maravilhoso, né? Quando a iGreen foi fundada, no finalzinho de 21, início de 22, a Amanda, que é a CEO da iGreen, uma jovem, uma moça linda, muito capacitada, ela ficou sabendo dessa lei porque ela trabalhava numa empresa já muito famosa no Brasil, que é o Cartão de Todos, e ela estava nessa área da energia, de oferecer esse desconto para os clientes. E o irmão dela veio dos Estados Unidos, o Tiago, que é o presidente da nossa empresa, e ela ofereceu para ele esse desconto. E ele achou aquilo fantástico. Ele falou assim, Amanda, isso aí é modinha aqui no Brasil, tá todo mundo fazendo isso, né? Que coisa top. Ela falou assim, não, Tiago, está começando agora. Aí, quando ela falou, está começando agora, ele falou assim, que é isso? Você está com o melhor produto que alguém pode ter em mãos. Você coloca dinheiro dentro do bolso do consumidor em vez de tirar. Você faz ele ser sustentável, ele não tem trabalho com nada, e está começando agora, eu quero surfar essa onda também. E ela falou para ele que eles tinham 600 clientes. Ele falou assim, não é possível. Isso aí é coisa para ter milhares de clientes no ano. E realmente, ele fez um aplicativo, ele, ela, a mãe deles e o Leandro, que é um amigo deles, que é o cara da tecnologia, fizeram um aplicativo e começaram a conectar esses clientes nas usinas através dessa lei de uma forma muito rápida, através do celular. E isso viabilizou o quê? Mais contratos, porque a forma que ela fazia era muito engessada. E ele falou assim, nós vamos fazer isso através de microfranqueados. Porque se a gente quiser expandir isso pelo Brasil inteiro, colocando várias empresas, várias sedes, CLT, vai ficar muito caro. Mas se a gente dividir essa ideia com microfranqueados que vai usar o nosso aplicativo, nós vamos conseguir ter várias pessoas trabalhando com a gente. Igual acontece com o Uber, acontece com o iFood, enfim. São várias pessoas trabalhando no mesmo propósito. E realmente ele estava certo. Com a ideia dele, gente, em um ano, que foi o primeiro ano que essa lei já estava em vigor, eles conectaram 10 mil clientes. Então, foi assim, uma coisa muito sensacional. E o que aconteceu? Agitou o mercado de energia no Brasil e chamou a atenção de uma gigante. Quem é essa gigante? A Comerc Energia. Depois vocês podem anotar aí, para vocês pesquisarem. A Comerc nada mais é do que a maior produtora de energia verde do Brasil. É uma empresa que já tem mais de 20 anos no mercado. Por quê? Você falou, mas a lei não tem um ano, não foi 2022? Foi. Mas a lei de alta tensão já existia há mais de 20 anos. E a Comerc já trabalhava no mercado livre de energia. Então, ela vinha produzindo muita energia, esperando o quê?
uma abertura de mercado, porque ela falou assim, olha, quando esse mercado de energia se abrir no Brasil, vão ser 90 milhões de pessoas para comprar energia de uma empresa. E as empresas não vão estar preparadas. Então, eu já vou começar a pôr usinas pelo país. E ela foi fazendo isso e colocando usina no país inteiro. Só que a alta tensão, o mercado ainda não se abriu para todo mundo comprar. Só quem consome mais de 100 mil, mais de 50 mil, que antigamente era só mais de 100 mil, que podia escolher do Brasil inteiro uma usina para comprar. Agora, depois de 2022, teve uma flexibilização na lei do mercado livre de energia. E todo mundo que é média e alta tensão pode escolher do Brasil inteiro de quem quer comprar. E aí a Comerc já pôde atender um pouco mais de cliente, mas quando ela viu que a iGreen estava atendendo os clientes normais de baixa tensão, residências, rurais e comércios no Brasil inteiro, contas muito altas, ela falou assim, eu preciso atender esse público. E a Comerc foi lá e comprou 50% da iGreen. Então, a iGreen, gente, que era uma empresa pequenininha, uma startup, uma ideia genial, mas que começou em Uberlândia, numa loja de shopping pequenininha, ela se tornou uma gigante, porque a Comerc já é uma empresa bilionária, já tinha ações na Bolsa de Valores e já tinha muitas usinas pelo país, a maior produtora. Então, a iGreen passou de iGreen para iGreen Comerc. E isso foi um estouro. E aí a gente está falando de um mercado que já movimenta quase R$1 trilhão anualmente. Vocês podem ver essas fontes aí no próprio Google, tá? Só no ano passado, os clientes que migraram, fizeram portabilidade de usina, eles economizaram aproximadamente R$55 bilhões. Economizaram, porque trocaram a usina que estavam consumindo antigamente. Então, esse mercado está tão aquecido, e quando o mercado está aquecido, quem que fica de olho? As maiores economias do país. E foi o que aconteceu. O grupo Vibra, que nada mais é do que dono de todos os postos Petrobras do Brasil, vendo toda essa movimentação na energia e sabendo que o combustível do futuro é energia, ela falou assim, eu preciso dominar essa área. E o grupo Vibra é bilionário, né, gente? Ele foi lá e comprou 100% da Comerc. Então, hoje a iGreen, que era pequenininha, ela é a iGreen Comerc Vibra. Então, nós temos um know-how de 20 anos de Comerc, nós temos os aportes de um grupo que é a quinta economia do Brasil, que é o grupo Vibra, que está tão impactado com o mercado de energia que ele trocou o nome dele para Vibra Energia. Então, é disso que eu estou falando com vocês. É nesse mercado que eu estou falando que a iGreen hoje está inserida, é para isso que eu estou chamando vocês para participar. E eu preciso que vocês compreendam que se um grupo do tamanho do Vibra está se movimentando para estar trabalhando com energia, porque energia realmente é o melhor produto hoje para trabalhar no Brasil. Tá bom? Se não falar do mundo, tá? Porque o mundo inteiro está fazendo uma movimentação de migração para uma energia sustentável. Tem locais que estão muito adiantados, mas no Brasil a gente está no melhor momento. Então, o que a gente está se preparando? Nós estamos nos preparando para uma transição energética. É uma mudança de paradigma. Tudo que a gente já conheceu, tudo que a gente vive de consumo de energia não vai ser mais igual. A gente está acostumado a comprar energia de uma distribuidora, chega aqui a conta, mudei para uma casa, você pega lá o contrato de locação ou de imóvel, leva na distribuidora que só tem uma, faz o seu cadastro. E aí eles te mandam para você pagar o que eles quiserem e você paga. Então, a gente é preso, a gente é cativo à distribuidora. Sempre foi assim. A gente não tem escolha de mercado. A gente simplesmente paga. Só que o que acontece? Da mesma forma que aconteceu com a telefonia, lá na década de 90, onde também eram estatais, né? Telesp, Telerge, a conta, uma linha de telefone era caríssimo, uma ligação era caríssimo, e de repente vieram empresas de celular e começaram a inserir uma nova telefonia, uma nova forma que ninguém acreditava, que ninguém nunca tinha visto. E hoje, se a gente precisar de usar um telefone, nós obrigatoriamente temos que escolher uma empresa para comprar essa telefonia. E a mesma coisa está acontecendo com a energia. E antes do que a gente imaginava. Porque eu entrei na iGreen tem 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio que eu trabalho com energia. Quando eu entrei, todos os prospectos eram que em 2028 todos os consumidores do Brasil iam ter que escolher uma empresa para comprar energia. Agora foi assinada uma medida provisória aí, há 1 mês atrás, que já fala que em agosto, agora do ano que vem, todos os comércios já vão poder escolher do Brasil inteiro uma usina para comprar energia.
e em 2027 todos os consumidores do Brasil. Então, o que era uma incerteza, que em 2028 os consumidores poderiam comprar de outra empresa, agora é uma certeza que em 2027 eles já vão ter que escolher uma empresa. Então, gente, o negócio está adiantando demais, demais. E nós temos o quê? Usinas para poder fornecer energia para essa população. Nós temos o aplicativo, que cada semana ele é mais renovado. Nós temos já um know-how de muitos anos nessa transição de energia, nessa venda de energia. Então, hoje, se tem uma empresa no Brasil que está preparada para liderar essa transição energética, é a iGreen Energy, Comerc, Vibra, esse grupo energético. Então, a Vibra não ia entrar para perder. Ela quer fazer tudo com excelência. E aí vocês precisam de pensar no seguinte, pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso que eu estou falando, que vocês vão ter uma escolha de energia. Com certeza, muitos dos seus vizinhos não sabem disso. Os locais que vocês compram, açougues, padarias, mercados, muitos deles não sabem disso. E, de repente, o mercado se abrindo, é todo mundo procurando alguém para comprar. E não vai ter tantas pessoas para vender. Então, a gente está, assim, no melhor momento, na melhor empresa e com o melhor produto. Essa é a proposta que a iGreen tem para os seus licenciados, ok? Nós temos, para trabalhar com essa transição de energia, alguns produtos, tá? Conexão livre, conexão placas, conexão solar, conexão green, conexão telecom. A conexão livre, gente, é quando a gente cadastra um cliente de alta tensão. Então, quando a gente pega a conta do cliente, a gente já consegue ver se ele é de alta ou de baixa tensão. Normalmente são os clientes que mais consomem energia, contas muito altas, acima de 20, de 30, 50 mil. Para a gente é interessante ali até 100, 110 mil. Por quê? Porque a gente consegue dar para eles até 30% de desconto, inserindo eles no mercado livre de energia, sem eles fazerem nenhum investimento. E nós também temos comissão todos os meses quando o nosso cliente paga a conta. Então, isso é sensacional. Nós estamos atuando no Brasil inteiro. Então, se você conhecer pessoa em qualquer lugar do Brasil, ou se você quiser divulgar em outros estados, você também vai atender esse cliente, porque a gente consegue fazer tudo de maneira digital, sem nenhum problema, ok? Um cliente de alta tensão, vamos supor que ele tem uma conta de 50 mil. Eu fui lá e falei para ele que ele tem um direito, né, de fazer uma transição energética, de usar uma usina sustentável, e ele vai pagar mais barato todos os meses, que a nossa energia é mais barata. Esse cliente, quando ele faz comigo o cadastro, eu insiro ele no Mercado Livre de Energia, ele vai ter esse desconto aí de até 30%. Então, se ele gasta 50 mil, ele pode ganhar aí até 15 mil de desconto todos os meses, gente. É muita coisa. É muita economia para um cliente, que muitas vezes nem imagina que tem esse direito. E eu, que cadastrei esse cliente, eu ganho 10% da primeira fatura dele como um bônus. Isso é o que a iGreen paga, tá? Hoje. É uma promoção. Nós temos um bônus de 10% da primeira fatura do nosso cliente. Já tem muitos meses que nós temos esse bônus. Então, é 50 mil, eu ganho 5 mil na hora. E depois, todo mês, quando o meu cliente vai lá e paga a fatura, eu ganho 2% da fatura dele, que vai dar em torno aí de R$1.000, né? Então, é sensacional. Vai dar 700, né? Porque vai estar pagando 35 mil. Então, o cliente pagou, caiu R$700 para mim. Isso, gente, o cliente ele não vai deixar de querer esse benefício. Ele vai ser um cliente eterno. Ele vai estar sempre ali, feliz, consumindo uma energia verde, que ele não investiu nada para isso. E aí, a conexão livre, como eu falei para vocês, nós estamos no país inteiro. E aí, gente, nós temos outro produto, que é a conexão placas. Também a gente atende o país inteiro. E essa é uma venda de projetos de placa. Então, se algum cliente falar para você assim, olha, eu acho muito interessante, mas eu quero mesmo é pôr minha usina aqui, eu quero produzir minha própria energia. A gente não perde esse cliente. Se a gente tem usina no país inteiro, a gente compra em quantidade, a gente tem know-how para montar usinas gigantes, por que a gente não venderia mini usinas, né, usinas menores para pessoas residenciais ou comércios locais? Então, a gente tem preço, tem qualidade, o nosso preço é competitivo, não é o melhor preço do mercado. É óbvio que tem lojinhas menores que eles conseguem colocar o preço lá embaixo, tirar tudo quanto é ganho, mas nós temos muita garantia, né, qualidade de atendimento, know-how, então isso conta muito. E a gente pode vender placa para o Brasil inteiro. Quando a gente vende placa para o cliente, a gente ganha comissão de 10% desse projeto. Então, se é um projeto de 30 mil, eu ganho 3 mil
e não é recorrente. E entregou para o cliente está lá com o produto, acabou. É uma venda normal, tá? Nós, como licenciados, a gente usa o nosso aplicativo para fazer o orçamento, o cliente aprovando, a gente tira algumas fotos da residência dele, que a empresa pede, e depois é tudo com a empresa. Ela entrega, ela monta, ela faz um projeto, homologa na distribuidora, ensina o cliente a usar, dá garantia, é tudo com ela. Se o cliente não pagar, fez um financiamento, não pagou, o problema é da empresa, nós já recebemos ali a nossa comissão, tá tudo certo. É assim que funciona, tá? E também nós temos a conexão solar, o terceiro produto. A conexão solar também são placas, mas é para aquele cliente que não quer investir. Ele tem até um crédito, mas ele fala assim, eu preciso desse crédito para eu investir aqui na minha empresa ou em outra coisa. Então, se ele tem um crédito bom, a empresa tem um fundo que ela coloca a placa para o cliente sem ele pagar nada, através de um contrato. Então, vamos supor que aquele cliente gasta mais ou menos 1.000 quilowatts, R$ 1.000 por mês. É uma média. A gente põe as placas que vai produzir 1.000 quilowatts, e ele, ao invés de ficar pagando R$ 1.000 por mês que ele já pagava, ele tem um contrato com a gente, onde a conta de energia ele passa a pagar para a gente. E ele já passa a ter desconto, que pode chegar a 20% por mês. Então, ele já está se beneficiando. Ele já está pagando mais barato do que ele pagava antes. Não tem mais aquela questão de bandeiras. A bandeira ficou vermelha, o contrato dele é fixo. Ele só vai pagar o reajuste anual pelo IPCA. No final do contrato, que pode ser de 6, 10 ou 12 anos, aquela placa passa a ser do nosso cliente. Então, ele não investiu nada, se beneficiou durante o uso do contrato. Aquele contrato, a própria empresa faz a manutenção das placas, faz seguro das placas durante o contrato e depois entrega para o cliente. Sendo que essas placas podem durar aí, gente, até 30 anos ou mais. Ok? E nós, como licenciados, nós ganhamos 50% da primeira fatura que o cliente paga como um bônus, tá? E depois a gente ganha 2% recorrente. Todos os meses, o cliente pagou a continha dele, R$ 1.000, R$ 20, entra para a gente todos os meses, quando ele paga a fatura dele, durante 48 meses. A conexão solar, essa recorrência tem prazo. São 48 meses para ser financeiramente viável para a empresa, uma vez que o cliente tem contrato, ok? E nós temos a conexão Green. A conexão Green, ela é top, ela é o carro-chefe. Eu entrei nesse negócio focado em conexão Green. Eu falo, gente, que a nossa empresa ela é tão sensacional que se alguém me oferecesse a oportunidade de oferecer a conexão Green, a conexão livre, que são descontos na conta, sem nenhum investimento, tornando o cliente sustentável, para os clientes, sem eu receber nada, eu entraria nesse projeto ainda. Porque eu acho muito top você ajudar o planeta a ser sustentável. Você ajudar uma pessoa a economizar. Tantas pessoas que a gente conhece que paga caro na conta de energia, poder pagar mais barato. Entende? Você ajudar a sair do monopólio ali, onde eles cobram o que querem. Eu já faria de graça. Mas quando eu falei, caramba, todo mundo que eu conheço consome energia, a começar de mim. Se eu for uma licenciada, eu vou cadastrar minha própria conta, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus cunhados, da minha sogra, e assim vai. Né? Eu vou levar um benefício, eles vão ficar felizes e eu vou ganhar. Todo mês eu mando para o meu irmão um printzinho, minha mesada chegou. Eu vou mandando para eles, a minha mãe me paga a mesada até hoje, porque ela paga a continha dela, cai a minha recorrência. Então, é sensacional. A conexão Green é quando a gente cadastra um cliente de baixa tensão. E aí, a maioria dos comércios que a gente lida aí, né? As padarias, os açougues, gente, contas altíssimas. A maioria é baixa tensão. E eles ganham muito benefício quando se cadastra. Então, a gente já conhece os clientes, a gente já está com os clientes toda hora, nós somos clientes. Então, a conexão Green é top. Aí fala até 15% de desconto, mas esse slide, esse eu tenho até que mudar esse escrito aqui. Por quê? O nosso desconto não tem limites na conexão Green, eu já vou explicar para vocês, tá? Mas ele, aqui no Espírito Santo, por exemplo, ele inicia com 10% de desconto para o cliente. Em Minas, eu posso escolher, eu posso dar 10%, 16%, 20% algumas vezes. Então, cada estado tem a sua regra. Você vai ter que depois falar com quem te convidou, né? Olha aqui na Bahia, como que tá? Aí nós vamos te falar, aí na Bahia você dá 10%, a sua comissão aí é X, aí tem promoções. Então, cada estado tem uma negociação com a usina e cada estado tem um valor de desconto. Mas vamos pegar Espírito Santo para vocês entenderem. Aqui eu já chego no cliente e eu já ofereço para ele um desconto que inicia com 10%.
Então, é muito forte, porque 10% de desconto não é pouca coisa, não. E hoje nós já estamos em todos esses estados aí, tá? Esses estados, gente, tem alguns que só tem uma distribuidora, mas tem alguns que tem 2, 3, 4. E nós estamos em várias distribuidoras, em vários estados, tá bom? Por exemplo, Minas, nós estamos na Semig e na Energisa, né? Então, vocês vão ter que pegar o estado de vocês aí, Roberto, mas eu sou do Amazonas. Aqui no Amazonas não está conectando conexão green. Beleza. No Amazonas não está ainda, mas você pode fazer conexão livre, conexão placas, conexão solar, e você pode fazer a conexão green pela internet. Porque eu tenho um licenciado meu, que sou Joseph, mora lá nos Estados Unidos. Lá ele limpa calhas, é um senhor de idade, ele quer aposentar. Ele é brasileiro. Ele comprou uma licença e ele cadastra contas aqui no Brasil, através da internet. Então não tem limitação geográfica. Não tem, eu moro lá no Acre ou lá no Amazonas, algum lugar aí que não tem ainda a conexão green. Primeira coisa, o nosso presidente, ele quer estar no Brasil inteiro, muito rapidamente, porque ele já quer pular para fora do Brasil. Estava na Europa esses dias já fazendo uma negociação. Então, o Brasil não vai demorar, mas não tem limitação geográfica, ok? E aí, como que funciona a conexão green? Quando o Pete estava me explicando, eu chamei ele de Pete, tá, gente? O nosso acionista lá da iGreen, o nome dele é Luiz Carlos. Todo mundo chama ele de Pete. E ele falou assim, Roberta, a gente tem as usinas e a gente produz muita energia. E isso vira um crédito para a gente, que por força de lei, a gente pode colocar essa energia lá dentro da distribuidora, pagar a conta de quem é nosso cliente, e depois a gente passa a fatura para ele tantos por cento mais barato do que ele pagaria na distribuidora. Aí eu falei, nossa, mas tem que pôr placa, né? Tem que fazer alguma coisa aqui na nossa casa, o cliente tem que ir lá na distribuidora para assinar algum contrato, fazer alguma solicitação, muda alguma coisa no relógio? Ele falou, não. E se acabar a minha energia? A culpa é de quem? Da iGreen? Não, é da distribuidora. A distribuidora continua fazendo a logística de entrega, de iluminação pública. Isso ela tem uma concessão do governo para fazer. Então, você vai receber do mesmo lugar, a mesma energia, porque energia é uma coisa só. Só a fonte que vai mudar, só a usina. E isso através do meu cadastro, você não vai ter que fazer nada. Eu falei, nossa, isso é fantástico demais. E aí, gente, ele me explicou que os boletos viriam um pouco diferente. Por quê? Quando uma pessoa tem uma usina solar, quando ela produz nas suas placas, ela pode produzir até mais do que ela consome, mas ela continua pagando um boleto para a distribuidora. Por quê? A distribuidora ela faz uma logística, ela faz a iluminação pública, ela entrega a energia, quando a pessoa está produzindo, ela joga a energia lá para dentro da distribuidora, então a pessoa continua ainda vinculada à distribuidora. E, por isso, ela paga as tarifas obrigatórias. Assim como você viaja, deixa sua casa fechada, não consumiu nada, mas você paga a tarifa mínima de energia mais iluminação pública? Então, é a mesma coisa. O nosso cliente, ele está produzindo a própria energia dele lá na nossa usina. Então, ele paga para a distribuidora as tarifas obrigatórias. Então, aqui, primeiro, você está vendo uma fatura de um cliente que não é iGreen. Ele gastou 500 quilowatts, ficou R$550, ele pagou 500 quilowatts mais a iluminação pública que ele usa, né? Só que quando ele faz o cadastro da iGreen, essa fatura dele é dividida. Ele paga as tarifas obrigatórias para a distribuidora, como ele é um bifásico, são 50 quilowatts de tarifa mínima todo mês, isso nunca muda, tá? Mesmo se ele viajar, ele paga os 50, tá ali, ó. Energia elétrica, 50 quilowatts, ele tem que pagar o mínimo para a distribuidora. E a iluminação pública. Mas no próprio boleto da distribuidora já fala, olha, foi compensado aqui na sua conta 450 quilowatts. Então, ele já sabe que alguém pagou para ele consumo. E não vai ter surpresa, porque ali já fala quanto que foi. E aí, depois vai vir o boleto da iGreen falando, olha lá, eu paguei 450 quilowatts para você, tá aqui, ó, energia injetada. Você pagaria sem a iGreen 472,50. Parabéns, você economizou 47,25 e vai pagar apenas 425. Olha que simples. O cliente que gastou R$550 sem ser cliente da iGreen, consumindo 500 quilowatts, agora gastou apenas R$502. Ele economizou quase R$50 em um boleto. Imagina você vai lá pagar a conta, você paga lá 550. Aí o caixa tira uma nota de 50 e fala, toma de volta para você fazer qualquer coisa que você quiser aí. Não é sensacional, gente? Quem que não ia gostar? Sem ter feito nada. É assim que funciona. Só que essa questão de ter dois boletos ainda
o cliente às vezes achava meio... não se acostumava muito. Então, a gente está com uma tendência nacional de unificar os boletos. Tanto que aqui no Espírito Santo já vem um boleto só, que é o da nossa usina, que vai para o cliente. O da EDP ele já não tem mais nenhuma responsabilidade. Agora a usina manda unificado as taxas obrigatórias mais o consumo. E lá em Minas, por exemplo, o cliente pode escolher. Quando ele fizer o cadastro, vai vir para ele 2 boletos, tá? Só que ele pode ligar para a iGreen e falar assim, iGreen, eu quero um boleto unificado. E aí pronto, vai ter a junção dos boletos e ele vai ter um boleto só para pagamento. Então, é tudo a iGreen se complicando para o cliente. Nós, como licenciados, aí a gente ganha comissão, né? Todo mês que aquele cliente paga a conta. Eu posso ganhar 2% ou 4%, dependendo da usina que eu estou trabalhando. Hoje, aqui no Espírito Santo, por exemplo, eu ganho 2% com a usina que a gente trabalha. Lá em Minas, tem usina que se a gente dá 10% para o cliente, a gente ganha 4% de comissão. Isso nós temos no nosso material, na regra dos estados, que vai falar quanto que o cliente ganha de percentual de desconto e quanto a gente ganha de comissão com cada estado, ok? E isso varia de estado para estado. E, além disso, gente, o nosso cliente, ele não tem só desconto na conta de energia. A conta de energia é um dos descontos que ele tem, porque ele tem um clube de descontos, e não é um clube, é o maior clube de descontos do país. Chama Clube Certo, vocês podem até pesquisar aí. É muito forte. São mais de 600 mil ofertas pelo Brasil afora, entende? Ele vai economizar numa farmácia, num cinema, num restaurante. Às vezes ele vai economizar 50 na energia e 70 numa farmácia, num remédio que ele compra todo mês. Imagina só, 120 voltando para ele, no final de um ano, quanto que ele não se beneficiou. Então, é sensacional. E aí, quando... até aqui eu já estava achando tudo fantástico, mas aí o Pete falou para mim assim, Roberto, e tem outra coisa. O cliente, ele inicia com um desconto fixo, garantido, igual aqui, 10% de desconto. Só que quando ele indica outras pessoas para se beneficiar, igual a ele aumenta o desconto dele. Olha que coisa fantástica. Aqui, por exemplo, que eu ganho 2% de comissão, quando o meu cliente indica uma pessoa, a minha comissão é dividida. E se eu cadastrasse aquela pessoa, eu ia ganhar 2%. Mas como foi o meu cliente que indicou, ele ganha 1% de cashback da conta daquela pessoa. Todo mês abatendo na conta dele. E eu ganho 1% de comissão. Então é sensacional, porque às vezes eu nem sei quem que o meu cliente está indicando. Ele recebeu o boleto lá, ele está todo feliz. Aí ele liga, mãe, menina, recebi um desconto aqui, também comprei mais barato na farmácia. Foi muito simples. Eu vou te mandar um link e a senhora se inscreve. Ele mesmo pode mandar o link dele de cliente e aquela pessoa que é de confiança dele vai se cadastrar. Ele vai ganhar cashback e eu vou ganhar comissão, gente. Esse link está aqui no aplicativo do cliente, onde ele vai ver todas as ofertas, como que usa, ele vai ter suporte ao cliente, ele vai ver o que ele está economizando num ano, vai participar de cruzeiro de navio, entre outros prêmios que vão vir agora no mês que vem, que a gente já ouviu falar. Então, a empresa está assim, motivada, ela quer multiplicar no país, ela quer ganhar muito espaço, entrar na casa dos brasileiros, tudo, porque a abertura do mercado está acontecendo. E a gente é pioneiro nesse negócio. Então, ela está entregando tudo para o cliente. E aí eu parei e pensei assim, meu Deus, para eu ter uma renda de R$ 1.000 por mês, se eu fosse colocar um imóvel para alugar, eu tenho que gastar uns 200, 300 mil num imóvel para alugar um aluguel de R$ 1.000 por mês. Meu inquilino tem que ser bom, ele tem que pagar em dia, ele não pode arrumar briga com os vizinhos, ele tem que cuidar do meu imóvel. São tantas coisas, e eu tenho que investir tanto dinheiro, né? Aqui na iGreen, gente, se eu tiver uma comissão de 4%, igual está lá em Minas, em vários estados aí, se eu colocar R$ 25 mil em conta de energia, eu já gero para mim uma renda mensal de R$ 1.000. Vocês conseguem compreender isso? Isso me deixou, assim, dando parafuso na minha cabeça. Porque eu falei assim, gente, eu conheço muita gente. Se eu for nos meus parentes, eles têm as próprias residências, mas um tem ali um posto de gasolina, o outro tem um restaurante, o outro tem um mercadinho. Gente, um posto de gasolina, às vezes, consome R$ 10.000. Um mercadinho, às vezes, é 5, 6 mil. Uma padaria, tem padaria que é 10 mil. Um condomínio é 25 mil.
Entende? Então, tem tanta conta alta que a gente nem imagina quando a gente não está nesse mercado. Quando você começa a ver, vai numa escola que seu filho estuda, a conta é caríssima. E aí você fala, cara, se eu botar 50 mil em conta, então, num estado que eu ganho 2%, eu já fiz mais 1.000. Então, é assim que funciona. A gente não vai pedir para o cliente pagar a gente nada. A gente vai entregar um benefício e esse benefício vai gerar para a gente quilowatts para somar na nossa recorrência. Então, realmente é fantástico. Aí tem algumas das empresas, tá? Tem muitas outras, tá, gente? A gente colocou algumas aí mais conhecidas, para vocês poderem ver como funciona. Aqui é o cashback sustentável que eu já falei para vocês. Pensa comigo, o cliente tem uma conta de R$300. R$100 ali, vamos pôr que R$100 são as tarifas obrigatórias dele para arredondar. Então, R$200 é o que ele paga todo mês. Ganhou 20, está pagando 180. Em um ano ele já ganhou mais com a fatura, mas beleza. Está pagando 180. Só que aí ele vai comprar uma carne no açougue. Conversa com o dono do açougue. O cara fala assim, a minha conta aqui é 5.000, mas eu tenho um frigorífico que é 15. Imagina para esse dono de açougue o tamanho do benefício de ganhar 10% já inicial. Ele vai estar economizando aí de 20 mil, R$2.000 por mês, em média. Ele vai ficar extremamente satisfeito. Só que R$20.000 em conta que o meu cliente indicou vai gerar para ele, falando por baixo, tá, gente? 1% de cashback. Ele está ganhando R$200 todo mês quando o cliente do açougue paga a conta. Isso significa que ele, na casa dele, ele zerou a fatura dele de injeção, ele só vai estar pagando as tarifas obrigatórias da distribuidora. Como se ele fosse um cliente que comprou placa, investiu, só que ele não vai gastar nada, ele não investiu em placa, ele não vai ter que fazer limpeza de placa, ele não vai ter que preocupar com placa. Ele só fez um cadastro e indicou um cliente. Entende? Roberto, mas isso é muito fácil assim? Depende do network. Às vezes o cara recebe, na casa dele gasta 300, 400, mas ele tem uma fábrica de picolé, uma fábrica de gelo, só o que ele indicar, ele já zera a conta da casa dele. Ninguém entrega benefício assim, e é fantástico. Então, para melhorar, né, o presidente da nossa empresa falou assim, olha, a energia está top, mas vamos trabalhar também com telefonia? Quando ele falou isso, gente, eu confesso para vocês que eu achei assim meio desnecessário, porque eu falava assim, gente, a gente é pioneiro na energia, só tem a gente, vamos que vamos, é muita coisa para pôr na cabeça. Só que a telefonia dele veio muito forte. Ele pegou e ele colocou o iGreen Telecom, uma empresa para bater de frente com as gigantes. Por quê? Não tem mais monopólio de telefonia, mas tem um monopólio disfarçado, porque ou é TIM, ou é Claro, ou é Vivo, nem Oi subsiste mais. Então, são 3 gigantes que não estão prestando um bom serviço. Se vocês olharem no Reclame Aqui, é muita reclamação. Todo mundo que está aqui na live deve ter uma reclamação. Tipo assim, eu botei crédito, meu crédito sumiu. Eu fiquei 3 dias sem sinal porque apagou. Eu acabei de pôr internet, meus gigas acabou. Então, assim, é muita reclamação. Você tenta fazer um suporte, é só através de chat, você não consegue falar. Então, é muita dificuldade. E como são poucas empresas, eles estão dominando isso. Então, o que a iGreen fez? Ela falou assim, eu vou entrar na telefonia com força. Primeiro, eu vou pôr mais torres 5G do que qualquer uma outra, porque eu quero excelência. Vocês podem olhar lá na Anatel, que nós temos mais torres 5G do que qualquer outra, tá? No Brasil. Além disso, eu vou entregar um suporte 24 horas humanizado, 7 dias por semana. Se o cliente tiver qualquer problema, ele vai falar com a gente no WhatsApp ali e vai ser muito bem atendido. Isso é um diferencial muito forte, tá? E além disso, ele falou, vou entregar mais. Eu vou fazer com que o meu cliente não seja preso em nenhum plano. Se ele pegar lá o plano hoje de 50 GB, porque ele acha que ele vai usar muita internet, mas ele só usou 10 GB, eu vou deixar a internet dele acumular. Então, peraí, eu estou pagando R$ 99,90 por 50 GB, gastei 10. Aqueles 40 que ia embora, que eu ia perder, se eu tivesse em outra operadora, eu vou ter aqueles 40 para eu continuar usando, porque eu paguei por eles. Só que aí, na hora de eu me reativar, eu não preciso de reativar no plano de 50 GB, porque na iGreen você é cliente de qualquer plano. Então, eu falo, eu já tenho 40, vou me reativar no plano de 11. Pago R$ 54,90 e carrego meus 40 GB comigo. Eu vou ter lá 51 GB por R$ 54,90. Ligações ilimitadas, WhatsApp limitado, e o nosso cliente ainda tem iGreen Club.
ele ainda tem acesso ao clube de desconto. E aí, gente, se você quiser, isso aqui é um plano controle sem fidelidade, que são os planos que nós temos hoje. Mas se você quiser chegar no seu cliente, em vez de chegar através da energia, você chegar através de telefonia, que é um mercado muito amplo, você pode oferecer para o seu cliente fazer a portabilidade da telefonia, falar dos benefícios da nossa empresa e ainda falar assim, olha, e você sendo um cliente telecom, além do clube de descontos, eu vou te dar 10% na sua conta de energia. Só o que a pessoa vai ganhar na conta de energia já paga a telefonia dela. Às vezes até sobra. E aí a pessoa fala, uau, né? É muito benefício. E agora também, muito em breve, o nosso telecom vai ter cashback, tá? Mas ainda não tem, então não vou adentrar muito no assunto, mas a tendência é que bem próximo possa se indicar outros clientes e abater na sua conta suas indicações. Então a telecom veio muito forte, nós também não temos a internet bloqueada, a nossa internet é liberada, velocidade, então ela atende muito bem, ok? E por último, para fechar, expansão. E expansão é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Porque lá no início eu falei o quê? Que a iGreen, ela criou o aplicativo para conectar rapidamente o consumidor à usina e ela trabalha com micro franquias, para que ela não tenha que ter uma sede em cada estado, em cada município, CLT para todo mundo. Ela faz um incentivo no seu micro franqueado. Ela trabalha com comissões, onde eu sou dona do meu próprio negócio. Hoje eu sou o quê? Sócia do Grupo Vibra Energia. Hoje eu tenho um pedacinho da iGreen, da Comerc, né? Do Grupo Vibra. Então, eu posso fazer o quê? Da mesma forma que eu fui franqueada, eu posso franquear pessoas que têm um perfil para fazer parte da minha equipe e me ajudar nesse negócio. Quando eu entrei na iGreen, eu só queria cadastrar conta. Mente de advogada, né? Eu pensava assim, eu tenho um direito, eu vou entregar, vou ganhar comissão. Quanto mais eu tiver sozinha nesse negócio, mais dinheiro eu vou ganhar. Eu vou pegar os maiores clientes, só tem eu aqui, vai ser top. Só que eu trabalhava e eu não pegava. Isso aqui de cliente, gente, são milhões de clientes só no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo não tem 5.000 clientes cadastrados. Não tem. Não tem. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Só no estado do Espírito Santo não tem 5.000 clientes cadastrados. Só que tem milhões de consumidores no Espírito Santo. Entende? Então, eu falei assim, e começou a dar certo para mim. Eu comecei a cadastrar muitas contas, ter uma recorrência legal, estava muito feliz com o negócio. E aí eu comecei a ver pessoas lá na minha igreja, alguns parentes meus, que eu falava assim, cara, essa pessoa aí conhece muita gente. Se essa pessoa estivesse na iGreen, com o network que eles têm, eles iam voar. Às vezes, uma pessoa que já tem um network muito bom, uma pessoa que já tem visão de empreendedor, quando eu olhava, eu falava, essa pessoa vai voar. E aí eu comecei a oferecer. E aí eu comecei a ver também pessoas que estavam precisando de uma oportunidade, que não estava ganhando, que estava sem um salário, ou estava ralando muito numa coisa, ou uma pessoa que não tinha tempo para fazer nada. Sabe quando você vê pessoas que elas trabalham o tempo inteiro e não tem um tempo para ficar com a família, não tem recorrência de nada, se ficar doente e tiver que parar de trabalhar, não vai receber. Eu olhava aquilo tudo e eu falei assim, cara, eu preciso de oferecer essa oportunidade. E aí eu comecei. Lá na minha igreja, eu chamei alguns irmãos, algumas pessoas, a gente foi se juntando. Foi virando uma família. E hoje eu trabalho muito com equipe, porque eu me apaixonei por vários motivos. Um, porque é muito gostoso você chamar pessoas para fazer parte de um negócio, a pessoa começar a trabalhar, e quando ela começa a frutificar, ela olha para você e fala, que bom que você me chamou. Isso é muito gostoso, gente, é muito gratificante. Eu nunca tinha feito isso antes, nunca tinha passado por algo parecido. E, por outro lado, porque o meu negócio aumentou muito. Porque se eu tenho 24 horas num dia, com 10 pessoas, eu tinha 240 horas. E eu passei a ter uma clientela que eu não conheço, que são os amigos dos meus amigos, os parentes, os conhecidos. Então, o negócio voa. E aí eu comecei a ter essa visão de expansão. E é muito bom, porque quando eu coloco um licenciado para a minha equipe, eu já fico toda feliz que ele entrou, porque vai me trazer muito rendimento. Mas eu ganho R$300 na hora quando eu coloco esse licenciado. É um bônus que eu ganho. E quando ele trabalha, gente, eu também ganho. Então, eu coloco lá um licenciado, ele coloca uma conta que ele ganha 2%, eu ganho 0,5% da conta que ele cadastrou. É um bônus que eu ganho, entendeu?
Quando eu coloco um licenciado lá em Minas, ele ganhou 4% numa conta, eu ganho 1% todo mês quando o cliente dele paga. Ele ganha os 4%, mas eu também ganho 1%. E isso, gente, é financeiramente sustentável. Por quê? Porque não vai escalonando. Se ele colocou outro licenciado, eu também ganho 1%, que botou outro que eu também ganho 1%. Não, não é assim. Nós estamos falando de uma empresa séria, saudável financeiramente, do grupo Vibra Energia da Comerc. A gente tem que entender que essas gigantes, elas têm ações na Bolsa de Valores, elas passam por fiscalizações, auditorias fiscais, e a conta tem que fechar. Então, por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes amanhã você vai entender tudo aqui, você vai falar, cara, é fantástico, eu quero esse mercado de energia, eu vou fazer parte disso. Aí você encontra um desavisado na rua, e ele vai falar para você, ih, cara, esse negócio de marketing multinível, isso é quebrado, isso é furado, isso é pirâmide. Porque as pessoas gostam de falar daquilo que elas não se preocupam nem em conhecer. E às vezes a pessoa tem um trauma. Não estou julgando, não. Porque a gente sabe que muitas pessoas já passaram por muitas situações aí de trauma, de entrar numa furada, né? E às vezes até a pessoa entra numa empresa séria, mas ela não trabalha o suficiente e depois põe a culpa na empresa. Mas, enfim, se um desavisado aí te falar assim, olha, isso é furado, isso é quebrado, isso é pirâmide, isso é golpe, isso é... Eu queria que você buscasse o que eu estou te falando aqui. Grupo Vibra Energia investiu 7 bilhões de reais num projeto de energia sustentável, na compra de Comerc, com a iGreen. O Grupo Vibra, esse ano, falou lá com o nosso presidente que ele não queria nem lucro. Ele queria que reinvestisse, que ele está preparando cada vez mais para poder arrebentar tudo com a abertura do mercado. Então, o negócio está voando. Aí você pensa comigo, você acha que o Grupo Vibra tem quantos conselheiros de negócios antes de aportar milhões numa operação, que foi a compra da Comerc, ou bilhões na energia, como foi? Você acha que quantos conselheiros eles não têm para falar para eles se uma empresa é fraude, é golpe, é pirâmide? Então, se eles fizeram isso, não sou eu que vou desconfiar. Mas a iGreen já tem mais de 3 anos e meio no mercado. Ela tem a nota 8 e tal lá no Reclame Aqui, que é excelência. Inclusive, a nossa CEO foi convidada para receber um prêmio de honra no Reclame Aqui. Então, assim, não existe essa conversa. A nossa conta, ela fecha. E aí, então, se eu cadastrei a conta, por exemplo, aqui do Arthur, eu vou ganhar na conta dele, se ele morar no Espírito Santo, 2% todos os meses quando ele pagar. Ótimo. Mas aí vamos supor que eu licenciei o Tiago. Tiago que cadastrou a conta do Arthur. O Tiago está ganhando 2%, eu vou ganhar meio. Ok? Mas aí o Tiago licenciou a Cristina. Aí quando a Cristina cadastra uma conta, eu não estou ganhando nada. Quem vai ganhar o meio é o Tiago que licenciou a Cristina. Tudo certo até aí. Mas e das outras pessoas? Das outras pessoas da rede que foram cadastradas, eu ainda posso ganhar alguma coisa, que se chama royalties. Os royalties aqui na iGreen é diferente. Eu já tive franquia, gente, eu não sei se alguém aqui já teve. Eu montava a empresa, eu gastava, eu plotava, eu comprava material, pagava funcionário, pagava luz, pagava aluguel, pagava tudo. E quando a empresa estava funcionando, eu tinha que pagar royalties para a empresa, porque eu usava o know-how, eu usava a marca, eu usava o suporte, então eu tinha que pagar royalty. Aqui na iGreen eu recebo royalty. Quando eu já coloquei 10 mil em conta, eu me qualifico no primeiro cargo da iGreen. Eu viro uma sênior e eu passo a ganhar 0,2 das contas que eu cadastrei. Quando eu ponho 50 mil quilowatts, eu já sou gestora e eu já ganho 0,5. Então, se eu ganhava 2, eu estou ganhando 2,5. Isso é muito forte, gente. E aí, o que acontece? Quando você é gestor, a empresa fala assim, você está trabalhando sério, você está empenhado nesse negócio. Eu preciso que você venha aqui para a empresa conhecer. E ela te dá uma viagem lá para a iGreen, que é o iGreen Experience, onde você consegue conhecer a sede da empresa, mais de 1.000 metros quadrados, 5 andares, 200 pessoas trabalhando para a gente, é o nosso suporte. Você conhece uma das usinas, você conhece o presidente da iGreen, algumas pessoas lá que já são grandes na empresa, que vão fazer uma mentoria com você e o grupo de gestores qualificados, para que vocês tenham a sua crença mais aumentada. Você volta de lá energizado, porque você vê como é que é o negócio. E aí você trabalha mais um pouquinho, você tem 150 mil quilowatts. Isso aí você já fez uma renda em torno de 5 mil reais por mês. Recorrente, tá? Hoje eu sou executiva com meu esposo aqui na iGreen.
Só que nós estamos com 554 mil quilowatts. Isso significa que a gente está quase batendo o diretor. Mas aqui no executivo, 150 mil quilowatts cadastrados, você já está com uma renda em torno de 5 mil. E a empresa te dá um cruzeiro de navio. Eu não gostava de falar isso nas minhas apresentações. Eu falava com meu marido, vamos tirar esses negócios de viagem? Porque eu nunca fui do marketing multinível, eu não gosto de vender sonhos, sabe? De falar para você ficar empolgado, para você entrar no negócio. Ele falou assim, não, vamos não, porque a gente ganhou, porque é gostoso, porque a empresa dá mesmo, porque é verdade. Entende? A gente não tem que ficar escondendo atrás do trauma das pessoas, não. Ah, porque fulano foi para uma empresa que falou que ia dar cruzeiro, não deu certo. Não interessa, aqui dá mesmo. Eu fui no cruzeiro ano passado com meu marido, já ganhei o cruzeiro desse ano, mas não caiu do céu, não. Nós trabalhamos para conquistar. Sabe? Nós fomos perseverantes. A gente ouviu muito não, a gente correu atrás do cliente. Nós iniciamos o trabalho aqui. Então, assim, dá para ganhar. Tem gente que ganha muito rápido. Eu tenho licenciados aqui que vão ganhar esse cruzeiro. Tem vários licenciados que vão ganhar, que ainda não tem nem 6 meses de operação. Porque agora o negócio ainda está mais acelerado. Entendeu? E o pessoal vai tudo para o cruzeiro com a gente. Né? Aí, ó, o pessoal que vai para o cruzeiro já dando ok aí. Então, gente, quando você chega a 500 mil quilowatts, com requisitos, né? Porque eu já tenho 554 mil quilowatts com a minha equipe, graças a Deus. Só que eu ainda não sou diretora, porque eu tenho que ter 2 executivos. É esses executivos que estão chegando aí para ir para o cruzeiro comigo. E aí, gente, você já está com uma renda aí de mais de 10 mil reais a 15. E o legal, a empresa também vai te premiar com o Caribe. Eu botei minha foto aí, porque se eu tivesse batido o diretor até 31 de maio, a gente ia para o Caribe agora em agosto. Então, já estava no planejamento, mas já fica para o ano que vem. Porque no ano que vem, em nome de Jesus, nós estamos indo, com muita alegria. E aí você continua trabalhando, 1 milhão de quilowatts, uma média de ganho já de 25, 30, 40, 50. Tem acionista que ganha mais de 120 mil hoje na iGreen. Ô, Roberta, mas aí ficou fácil. Não, não ficou não. Eles entraram no início da empresa, 3 anos atrás. Eles fizeram muito pela empresa, sabe? Eles tiveram que passar por muitos desafios e eles estavam ali junto. Por isso que começaram essas viagens. Porque o presidente falou assim, cara, nós estamos com uma equipe muito fechadinha, todo mundo trabalhando, passando por cima de tudo junto. Então, quando a gente vencer, nós vamos vencer junto. E ele começou a dar as viagens para quê? Para o pessoal se encontrar e comemorar. E a gente está agora com alguns acionistas que acabaram de chegar lá de Dubai. Muito top, muito legal, merecido para eles aí, tá bom? E a única coisa que eu não falei para vocês é sobre a licença. Aí você está pensando assim, Roberta, tá bom, mas eu não sou do ramo da energia, eu não entendo nada, eu não vou saber nem por onde começar esse negócio, sabe? Você falou muita coisa. Como é que eu vou? Eu já não lembro nem que era o primeiro produto que você falou, entendeu? Cara, quando eu entrei, eu era igual a você. Todo mundo que entrou aqui era igual a você. Às vezes você vai conhecer mais do que a gente ainda. Entende? Tem pessoas aqui na live que tem 3 meses de operação, igual tem a Cristina aqui, que ela já tem 67 anos, 3 meses de iGreen, não entende muito de celular. Ela falou, não vou saber mexer nisso. Mas ela entrou, começou a trabalhar, começou a fazer equipe e já está vivendo algo que ela nem imaginou tão rápido. Entendeu? Então, isso aqui vai depender de você. Tem gente que entra na iGreen, gente, não coloca nem a própria conta. E a gente faz de tudo para dar a mão, para chamar para trabalhar. A empresa tem um material de apoio, que é um site especializado em te formar. Lá tem tudo que você precisa, treinamento online, treinamento ao vivo, gravado, tudo que tem todas as regras de todos os estados, todas as promoções, tem material para você poder usar, de marketing, que você vai pegar lá do Instagram, coisas top, que você tem direito ao uso da marca. Então, a empresa, ela te dá tudo. Ela tem um suporte lá de 200 pessoas trabalhando para te dar ajuda. Então, ela montou a estrutura, ela pegou o produto, ela pegou parceiras fortes e falou assim, trabalha, meu filho, cadastra a conta. Quando você precisar de fazer um orçamento de placa, entra no WhatsApp aqui que o suporte de placa vai te ajudar. Mas assiste um vídeo aqui também que tem aqui como que faz. Então, a empresa te dá tudo. Além disso, ela tem inteligência artificial só nossa, a Sol. Fala até gíria já a Sol, como a Cristina fala. Porque a Sol, você vai lá e manda para a Sol, eu quero fazer uma proposta aqui para a empresa tal e eu quero oferecer a conexão Green, faz um texto para mim,
ela já faz a proposta comercial, é só você copiar e colar, entre muitas outras coisas que ela faz. Então, a gente tem todo o suporte para ser grande nesse negócio. Então, ainda tem academia, a nossa iGreen Academy, que você pode ser especialista em todas as áreas da iGreen. Está disponível, quem quiser fazer está ali. E a nossa licença, tá? Que é o que eu preciso falar para vocês do valor, né? O valor que todo mundo quer saber. Quanto que é isso, né? Tem gente que faz tráfego pago e os outros ficam, quanto que é o preço dessa licença? Quanto que é? Quanto que é? As pessoas acham que é 20 mil, né? Que é 15 mil, que é 8 mil. Porque qualquer franquia que você for comprar hoje no Brasil é bem caro. Uma franquia solar é mais de 30 mil solar, mais de 30 mil reais. Aqui na iGreen, gente, você não paga uma franquia. Aqui você paga uma taxa de manutenção do suporte que te é entregue, tá? Eles chamam de franquia, mas é R$ 1.997, gente. Você pode fazer 12 parcelas de 197. É só isso para você poder ter tudo isso na sua mão. Você vai receber esse kit de boas-vindas com alguns chips, você vai receber vários adesivos, você vai receber o seu crachá para você ser o profissional, você vai ter direito ao uso da marca, do know-how da empresa, você vai ter o suporte de todas as conexões, tudo que eu te falei. Você vai estar pagando R$ 197 por mês no primeiro ano, porque nos outros anos é menos que R$ 100, que é uma manutenção dos serviços prestados. Então, a franquia hoje, para você ser um licenciado da iGreen, quando você baixar aí o link, que a pessoa que te convidou para essa PN aqui vai te mandar o link, você vai preencher os seus dados e você vai entrar para pagamento. Você vai pagar 12 de 197. É só isso. Antes de cair a primeira parcela no seu cartão, você já está com o aplicativo ativo na tua mão para você ganhar dinheiro. Porque na iGreen você conecta uma conta hoje, o cliente nem pagou, nem recebeu injeção, você já está recebendo comissão imediata. A gente tem um banco próprio da nossa empresa. Enquanto tem empresas aí que não pagam, a nossa empresa tem um banco próprio dela, que o cliente pode sacar ali no próprio banco. Entende? Então, assim, essa é a oportunidade que eu queria falar para vocês. A única coisa que eu quero mostrar aqui é a nossa convenção, tá? A nossa última convenção foi lá em Minas, né? No Expo Minas,